Olá pessoal, mais um encontro e hoje a aula é uma matéria extremamente especial que é o Oriente Médio. E nós vamos dividir a história do Oriente Médio em três partes. A primeira, a formação do Oriente Médio atual, certo? As petromonarquias corruptas e a formação do Estado de Israel e Palestina e os conflitos árabes e israelenses. Depois, então, os conflitos históricos do Oriente Médio e, finalizando, então, os conflitos atuais do Oriente Médio, ou seja, os problemas que nós encontramos na atualidade. Então, a gente começa, com o primeiro detalhe, que são as disputas pelas reservas de petróleo e água no Oriente Médio. Lembramos que o Oriente Médio é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e um dos maiores também, que possui uma das maiores reservas do mundo, né? Então, é muito importante para as potências mundiais e as grandes empresas de petróleo mundial ter acesso direto a essas reservas de petróleo. Daí a influência política interna nesses países do Oriente Médio, certo? Sobre a água, nós temos um problema, principalmente após a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando Israel conquistou a Síria, as colinas de Golã, onde nós temos o nascedouro, então, do Rio Jordão. Outro problema é o fim do Império Turco pelo Acordo de Sèvres após a Primeira Guerra Mundial. Lembramos que a Turquia lutou ao lado do Império alemão e austríaco, das potências centrais, e foi derrotada. Após a Primeira Guerra Mundial, então, o Kemal Atatürk modernizou a Turquia e transformou num país, então, laico, republicano, não submetido às leis, então, do islamismo. Lembramos também, que o Império Turco foi derrotado e perdeu grandes territórios. Quando nós olharmos, esse é o que nós chamamos, então, de Acordo de Sykes-Picot. E veja como a Síria, então, a Jordânia, o Iraque, o Líbano, todas essas regiões foram divididas entre controle, então, britânico e internacional, o inglês. Ou seja, foi nesse período, olha bem, que foi dividido entre Inglaterra e França pelo Acordo de Sykes-Picot. Lembramos que nesse momento formamos as petromonarquias corruptas. O que são petromonarquias corruptas? São novos países, porque o Oriente Médio também é tribal, onde as grandes empresas de petróleo ligadas aos governos da Inglaterra e França, certo? Pelo Acordo de Sykes-Picot, criaram novos países e colocaram lá o sheik como rei, certo? Os líderes tribais mais importantes como reis, como poder. O que isso acontece? Essas petromonarquias são corruptas, ligadas então, aos grandes interesses das potências, certo? E das grandes empresas. Isso, desarticulou e instabilizou a região do Oriente Médio. Outro detalhe, em 1947, olha lá, divisão da Palestina. O que era a Palestina? Vamos lembrar, O que era a Palestina? A Palestina, ela foi dividida em Estado da Palestina e Estado de Israel, o que instabilizou muito a região. Por isso, nós criamos a Liga Árabe em 1945, com uma forma dos países árabes se unirem para defender os seus interesses internacionais, principalmente na ONU. Depois, criação da República Árabe Unificada, unida em 58, que é a RAU, que era uma tentativa de Egito e Síria se unirem, que eram países ligados à União Soviética na Guerra Fria. E isso não foi adiante, não prosperou e vai acabar com o tempo, mas é uma forma de organização. E por último, a formação da OPEP em 1960. Essa sim um organismo muito importante, que após a Guerra de Yom Kippur vai então criar a crise internacional do petróleo de 73. Então, isso é importante, Não é em si a criação do Estado de Israel, mas principalmente a formação das novas petromonarquias corruptas, ligadas aos interesses, então, dos países ocidentais e das grandes empresas, que instabiliza a região. Então, nós vamos, para a segunda, lâmina, onde, está a formação da Palestina e de Israel. Lembrando, a história. A Palestina pertencia ao Império Turco, pessoal? Há muito tempo. Desde a expansão do Império Turco, lá no século XIV, XV e XVI. Então, a gente pode observar lá o Império Turco Otomano e a Palestina e a sua região, correto? Ainda no século XIX, um jornalista de origem judaica austríaco, Theodor Herzl, inicia um movimento sionista em 1897. O que é um movimento sionista? É um movimento
para a criação de um Estado judaico, sionista, na região da Palestina, lembra que pertencia ao Império Turco-Otomano. Assim, centenas de famílias de judeus foram para a região da Palestina na época, final do século XIX, início do século XX. No começo, nenhum problema, sem grandes conflitos entre os povos árabes que viviam lá e os novos grupos judaicos que surgiram. Então esse é o movimento sionista. Em 1917, a Inglaterra fez a Declaração de Balfour. Quem é o embaixador Balfour? Era o embaixador inglês para a região. Como na Primeira Guerra Mundial a Inglaterra era exatamente dos países da Entente ou países aliados, ela resolveu então atrair para si o apoio dos povos árabes e o apoio, do movimento sionista internacional. Para isso prometeu a criação de um Estado judaico e a criação de um Estado palestino, árabe-palestino, na região. Com isso, a Inglaterra ganhou apoio, agarrou o apoio, então, tanto do povo árabe como do povo judeu, e aí, então, a Turquia foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. Então, beleza, gente? A Inglaterra passa a dominar, como tu está vendo aí, em 1919 a região. E a divisão, como nós já falamos, Acordo de Sykes-Picot. Mais tarde, só lembramos, a Inglaterra não criou nenhum dos estados. Mais tarde veio a Segunda Guerra Mundial e o holocausto de 6 milhões de judeus nos campos de concentração pela Alemanha, além de outros milhões de povos, como ciganos, eslavos, 10 mil homossexuais, testemunhas de Jeová. Então, nós vimos o quê? Olha aqui, essa imagem é muito importante. Olha o navio carregado, repleto de famílias de judeus, indo então para a Palestina, porque o movimento sionista pregava o quê? A formação do Estado judeu na região. Foi aí, que começaram os primeiros conflitos entre as famílias árabes que viviam lá há muito tempo e a nova leva de judeus, de imigrantes judeus, refugiados judeus que chegaram agora. Por isso, lembramos o seguinte, a Inglaterra domina a região nesse período. Então, um dos pontos essenciais para o nosso estudo, é que começou a pressão de grupos terroristas judaicos para a formação do Estado de Israel. Dois muito famosos, Irgun e Lehi. Esses são dois grupos que, através de atentados terroristas, atentados a bombas, que mataram dezenas de pessoas, queriam pressionar, então, a Inglaterra, certo? Para deixar a região, que estava dominando com seu exército e tal, certo, para deixar a região, para ser criado um Estado do quê? Da Palestina e o Estado judaico. Devido a esses atentados e a pressão internacional e da ONU, numa sessão presidida pelo gaúcho Oswaldo Aranha em 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, resolveu dividir a região da Palestina, que era agora da Inglaterra, sob a tutela da Inglaterra, em duas regiões. Olha lá, Estado da Palestina, formada pela etnia árabe e a religião islâmica. Isso é importante. Já o Estado de Israel, a etnia judaica e a religião, então, judaica, ou hebreus e judeus. Qual é o problema? Analisa, aqui essa tabela. Depois eu te explico. Para os palestinos, 11.500 km² para 1.300.000 palestinos. Para Israel, judeus, 14.500 quilômetros para 500.000 judeus apenas. Aí quem olha de fora pensa que é injusto. Sem lembrar que deveriam vir, então, centenas de milhares de judeus do mundo inteiro para a região e também que Israel ficou com o deserto de Negev, que na época ninguém plantava, ninguém colhia. Hoje eles produzem nesse deserto. Então, para quem está olhando de fora, acha que foi injusto, principalmente para todos os países ao redor, que nós chamamos de árabes e que são, então, islâmicos de religião, etnia árabe. E esses estados novos não exigiram, não aceitaram a criação do Estado, então, de Israel, correto? Isso levará aos chamados conflitos árabes-israelenses. Vamos vê-los, então? Nessa outra lâmina, sempre tu vais lembrar dos 4 grandes conflitos árabe-israelenses. E nós vamos ler, quando tu está vendo o vídeo, ler o nosso livro direitinho. Então vamos lá. Primeira Guerra Árabe-Israelense de 1948-49. Nessa Primeira Guerra, vários povos ali, árabes, países,
tá? Como aí, Síria, Egito, Iraque, todos se uniram para lutar, então, gente, contra o Estado de Israel. Por que, gente, isso ocorreu? Porque quando foi criado o Estado de Israel, tá? Na época, o primeiro-ministro, né, Davi Ben-Gurion, proclamou o Estado de Israel. E aí formamos um governo. O Estado da Palestina, de fato, tá, ele foi criado pela ONU, mas ele nunca chegou a ter um governo, então ele nunca chegou a ser feito realmente, a não ser em 94, que veremos depois. Então, gente, o que ocorreu? Israel venceu. Tá? Pode olhar o mapa? Quando Israel venceu, onde era? Então, em amarelo, gente, tá? Era o Estado judeu, analisa bem. Em verde e laranja, era o Estado da Palestina. Só que na primeira guerra árabe-israelense, gente, dá uma analisada. Israel conquista toda a parte em laranja, ou seja, 75% do antigo Estado da Palestina. Já a faixa de Gaza foi integrada pelo Egito. E olha lá, Cisjordânia, então foi para a Jordânia. Então, na primeira guerra árabe-israelense, o que deixou de existir? O Estado da Palestina, que de fato nunca chegou a ser formado. E aí o que ocorreu? Ocorreu a formação de um grande problema, que é 1,5 milhões de palestinos sem território, sem casa. Então tu podes analisar vivendo em acampamentos militares, que estão em triângulos vermelhos no nosso mapa. E esses grupos, então, vivem exilados, como refugiados em outras regiões, certo? Então é uma crítica que se faz, por quê? Porque foi resolvido a questão judaica, com a criação do Estado, mas criou-se o problema, a questão palestina. Esse foi o primeiro conflito, deixou de existir o Estado da Palestina. Segundo conflito, gente, é a Segunda Guerra, ou Guerra de Suez, em 56. Lembrar que a liderança foi de Gamal Abdel Nasser, do Egito, tá, gente? E por quê? Olha só, ele é um líder populista do terceiro mundo. Lembra a conferência de Belgrado que nós vimos, né? Então, olha a popularidade dele na nossa figura. Ele, Nasser e toda a população. Foi ele que derrubou, né, o rei Farouk, que era uma petromonarquia corrupta, e transformou, tentou transformar o Egito num país mais laico, ligado, então, à União Soviética, ao socialismo. Correto? Então, gente, nós vamos ver aqui. O que o Nasser fez? Ele nacionalizou o canal de Suez, que era da Inglaterra e da França. Olha a imagem. Ele afundou vários navios, exatamente para impedir o quê? A passagem dos navios da Inglaterra e da França. Por isso eclodiu uma guerra. Vamos a ela, gente? Tá? A guerra, então, gente, de um lado tu tens o Egito com apoio indireto da União Soviética e Israel com apoio da Inglaterra e da França. Olhou, pessoal? Olhou o mapa, então? Lembra que na época, gente, Israel vence todos os conflitos, tá? E é isso que nós devemos debater. Por que Israel vence? Porque ele tem apoio do que, gente? Dos Estados Unidos, tá? E por que até hoje os Estados Unidos? Vamos parar com esse negócio de movimento sionista, tem dinheiro e tal. Deixamos de lado isso. Não é, gente. Na verdade, hoje, a maior colônia, de imigrantes judeus do mundo está nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Então, qualquer presidente que estiver concorrendo, seja candidato do Partido Republicano ou Partido Democrata, tem que ter o apoio, tá, gente, da votação dos judeus, tá, do movimento sionista. Por isso, o governo norte-americano sempre apoia a política de Israel, certo? Esse dentro da ONU e na política internacional. Então, nessa guerra, a Segunda Guerra de Suez, gente, lembra que Israel vence de novo. Entendeu? Consegue libertar lá embaixo, olha, gente, o porto de Aqaba, que Nasser tinha conquistado, tá? E além disso, gente, tá? Conquista a península do Sinai, correto? Mas como Israel, conquistou a península do Sinai, libertou o porto de Aqaba, mas o Nasser, o Egito, conquistou o canal de Suez. Por isso Nasser aparece, em relação ao mundo islâmico, como um grande herói. Lembrou disso, gente? Tá? Mas Israel depois vai devolver a península do Sinai para o Egito. Obrigado que foi pela ONU. Correto, gente? Então vamos lá. Temos agora o conflito mais importante quando ler. Ler duas vezes isso, gente. A Guerra dos 6 Dias ou a Guerra de 67.
Lembramos então, gente, tá? Se depois da Segunda Guerra Mundial surgiu então a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, esse é o principal conflito, por quê? Porque novamente vários povos árabes se unem para lutar contra Israel. Israel, tá, gente, consegue fazer um contra-ataque, descobre então, gente, tá, queria ser atacado e faz um contra-ataque, e aí então domina, gente, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, tá, Sinai novamente e as colinas de Golã. Então vamos ver, gente, aqui está, tá, gente, essa lâmina é muito importante. Então, na Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel conquista lá, faixa de Gaza, que era do Egito, a Cisjordânia, que era da Jordânia, e lá em cima, gente, as colinas de Golã, que pertenciam à Síria. E lá nasce o Rio Jordão, tá, gente? Por isso, Israel controla também a nascente de água hoje. Então, não temos petróleo aqui, temos a importância da água. Por isso fez com que a Síria tornou-se um dos países contrários a Israel. Certo? Contrária à política de Israel e contrária a Israel. Por quê? Porque a Síria quer de volta as colinas de Golã. Tá? Gravou isso, gente? Beleza? Então, gente, características que nós temos. Tá? Gaza, Cisjordânia e Golã, além do Sinai, foram então, gente, para, certo? Israel. Mais tarde, eclode mais um conflito. Mas antes disso, lembramos o seguinte. Foi nesse conflito que formou-se grupos terroristas, tá, palestinos. Como tu tem ali depois o Al-Fatah, Jihad Islâmica, tá, Hezbollah, que já vamos ver. E esses grupos, então, começaram a fazer atentados terroristas para, então, gente, exigir a formação do Estado da Palestina. Lembramos, gente, ocorreu um massacre de palestinos na Jordânia, conhecida como Setembro Negro. Vamos lembrar, gente? O que foi o Setembro Negro, então? Milhares de palestinos foram para a Jordânia, mas o rei da Jordânia, com medo de uma invasão total, mandou as tropas dispararem. Cerca de 5.000 palestinos morreram no que foi chamado Setembro Negro. Mais tarde surge um grupo terrorista que tem esse nome, Setembro Negro. E é importante culturalmente porque na Olimpíada de Munique, em 72, esse grupo palestino terrorista sequestra, tá? Os esportistas, né, desportistas de Israel. Aí o governo alemão manda o exército e a polícia alemã libertá-los, mas aí ocorre massacre, né, pessoal? E todos acabam sendo mortos. Terroristas e desportistas também de Israel. Isso aparece no filme Munique, tá? Do Spielberg. Então, gente, vamos lá. Mais tarde, tá, gente? Vamos lá. Também surge um grupo chamado Hezbollah, que significa Partido de Deus. E esse Hezbollah vai ser um grupo e um partido político de palestinos no Líbano, ao norte. E aí, essa ida maciça de palestinos para o Líbano causará a Guerra do Líbano, que veremos depois. E a Quarta Guerra, ou Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, Dia do Perdão. Os judeus normalmente estão, tá, gente, fazendo jejum. E foi um conflito que no início foi muito confuso. Por quê? Ele começou porque Israel negou-se a devolver, tá, os territórios conquistados em 67. A ONU havia exigido que devolvesse, né, e ele negou-se. E novamente os países atacaram Israel. Israel vai lá, contra-ataca e novamente, gente, conquista a península do Sinai do Egito. Qual é a grande consequência? Israel venceu, tudo bem, mas isso causa a crise internacional do petróleo. E por quê, gente? Causa porque aí os países árabes ligados ao OPEP resolvem aumentar, tá, gente, de 3 a 4 vezes o preço do barril do petróleo. E aí teremos saindo de 3 para 12 dólares o preço do barril do petróleo. Isso causa uma crise internacional produtiva chamada crise do petróleo. Fará com que vários países, inclusive o Brasil, busquem alternativas energéticas. E aí lançamos então um projeto pró-álcool, que tem a sua origem lá em Vargas, mas foi o Geisel, né, que lançou no Brasil então. Gente, esses são os 4 conflitos árabe-israelenses. Reexplicando, são conflitos entre povos árabes contra o Estado de Israel. Como é que nós terminamos ele? Por um acordo, olha lá, pessoal, Camp David, feito em 1979. Quero que tu observe bem. Nessa imagem tu tem, então, Jimmy Carter, Partido Democrata. Normalmente os democratas fazem tratados internacionais. De um lado, tá, Menachem Begin,
que era primeiro-ministro de Israel, e do outro lado, Anwar Sadat, que era, então, gente, presidente do Egito. Por que terminaram os conflitos? Porque Israel, olha aqui, ó, devolve a Península Tradicional para o Egito. E o Egito, vamos lá, gente, aceita a existência do Estado de Israel. Se o Egito, que era uma das grandes potências, aceita o Estado de Israel, então terminaram os conflitos árabes israelenses. Beleza? Esses foram os 4 conflitos. Mas não vamos deixar em cima do muro. O que aconteceu e por que chegamos aos conflitos atuais? Então, acompanha comigo lá. Primeiro, gente, vejam bem, terminaram as guerras, mas continua o problema chamado de questão palestina. A existência de mais de 2, 3 milhões de palestinos sem território. E em 1987, gente, ocorreu um fato chamado Intifada nos territórios palestinos. Intifada é a Guerra das Pedras. Por quê? Um caminhão do exército israelense, sem querer, segundo a história, atropelou 4 crianças palestinas. Certo, gente? E aí não parou para prestar ajuda. Automaticamente as crianças foram lá, pegaram pedras e começaram a jogar contra o exército de Israel. É evidente que depois vieram os guerrilheiros da OLP e os terroristas. Mas o que o mundo inteiro mostrou? Crianças lutando contra um dos maiores e melhores exércitos do mundo. Melhores, mas bem equipados, não maiores. E aí, a opinião pública mundial ficou contra. Foi aí, gente, que começamos então os chamados Acordos de Oslo, que foi um encontro, então, gente, em Oslo, gente, para decidirmos o quê? Certo? Decidirmos resolver a questão palestina. Esse acordo, gente, vai dar lá, ó, 1994, Acordo de Oslo e Washington. Vou te mostrar novamente a imagem. De um lado, então, no meio, Bill Clinton, gente, e de um lado, então, nós temos, aqui Yasser Arafat, que era líder da OLP, e de outro lado, o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Gente, asterisco por quê? Triplo. Porque aqui foi criada a chamada Autoridade Palestina, a Autoridade Nacional Palestina. Em teoria, nós recriamos o Estado da Palestina em 2 regiões, faixa de Gaza e Cisjordânia. Por esse acordo ficou estabelecido que, com o tempo, Israel deixaria com seu exército as 2 regiões, e onde nós teríamos a criação futura de um país. Então veja, o que a Palestina torna-se? Um Estado observador na ONU, e não um verdadeiro Estado independente, um Estado observador. Resolveu ou não resolveu por quê? Porque veja aí que um radical judeu matou o primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Por que matou o líder Yitzhak Rabin? Porque ele foi considerado, então, traidor, porque ele deu terra para os judeus. Como continuou o problema? Vamos lá. Em 2001, ocorreu uma nova intifada na Palestina. Por quê? Porque, na época, um líder chamado Ariel Sharon, de um partido de direita chamado Likud, visitou o Templo do Monte, o Monte do Templo, que é um lugar sagrado para israelenses e judeus. Só que ele foi visitar cheio de bem armado, e cheio de segurança. Novamente começou então uma nova intifada e dessa vez a formação inclusive de mulheres bombas, porque nós sempre tivemos homens bombas, agora mulheres bombas, que se explodiam, gente, para a criação, visando a criação de um Estado da Palestina. O que aconteceu, gente? Em 2002, Ariel Sharon foi eleito depois primeiro-ministro de Israel, foi feito um acordo internacional chamado Caminho da Paz, ou Mapa do Caminho, pelo qual a União Europeia, a Rússia e os Estados Unidos obrigaram Israel a deixar a região, com seu exército, e aí então recriar o Estado da Palestina. Mais tarde morre Yasser Arafat, e aí novamente se criou uma pergunta, o que irá acontecer? Mas o novo líder, gente, olha só, esse é Ariel Sharon, olhou? Que é o cara que influenciou a segunda intifada. E aqui, o Yasser Arafat, que morreu, E aqui assumiu Mahmoud Abbas, do partido chamado Fatah. Então, Mahmoud Abbas, gente, foi um cara moderado e continuou as negociações para a criação do Estado da Palestina. E o grande passo, olha lá, foi dado em 2005, quando Israel saiu com seu exército
e retirou todos os seus colonos, assentamentos de colonos, da faixa de Gaza. E a faixa de Gaza passou então a ser administrada pelo Fatah. Daí tu vai dizer, o que falta ainda? Israel saiu da faixa de Gaza, mas não tirou o seu exército. Aonde? Da Cisjordânia. Como o nosso acordo de Oslo e Washington não falou nada especificamente sobre criar ou não criar colônias, tá? Assentamentos de colonos ou não, hoje Israel continua levando então assentamentos de colono para a faixa de quê? Tá, gente? De Gaza e de faixa de Gaza. Desculpe, gente, para a Cisjordânia. E isso é um problema. Por quê? Porque isso dificulta a paz. Mas lembra, em 2005 saiu da faixa de Gaza, ainda não da Cisjordânia. As próprias divisões políticas entre os palestinos. Por quê? São dois principais, gente, tá? Partidos palestinos, Fatah e Hamas. O Fatah é liderado por Mahmoud Abbas e controla a Cisjordânia, em teoria. Controla, porque o Estado de Israel ainda está lá. Mas ele controla, teoricamente, administra a região. E ele aceita abertamente o Estado de Israel. Já o Hamas, que é radical, né, pessoal, que é um partido político, mas é um grupo terrorista também, e guerrilheiro, por que não, é liderado por Haniyeh e controla a faixa de Gaza. Então, gente, esse é Haniyeh, o primeiro, né, primeiro-ministro, o líder, né, da faixa de Gaza. Porque a Palestina é, gente, o que nós chamamos de república parlamentarista. Então, um é presidente e o outro é primeiro-ministro. Essa é em teoria. Mas na prática existe uma divisão. O Fatah domina então a faixa de Gaza e, Fatah domina a Cisjordânia e o Hamas domina a faixa de Gaza. E aí eles não se aceitam. De vez em quando o Hamas joga alguns mísseis, né, pessoal, contra Israel. Aí Israel vai lá, domina, faz um bloqueio econômico contra a faixa de Gaza, o que piora muito as condições de vida, né? Certo? E aí causa centenas de mortos. Então nós temos esse problema, a divisão entre eles. Mesmo que nos últimos tempos tenha uma organização, fizeram vários acordos, ainda não está bem solucionado. A outro, disputas por Jerusalém e assentamentos na Cisjordânia. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é um problema. Então, pela divisão da ONU lá atrás, Jerusalém deveria ser, na verdade, uma cidade internacional. Só que hoje ela está sob o domínio de Israel. E Israel não aceita dividi-la com o Estado da Palestina. E para piorar, gente, o presidente dos Estados Unidos, né, Donald Trump, transferiu a sua capital de Tel Aviv para lá. Certo, gente? Para Jerusalém. O que isso causa uma grande crise internacional. Certo? Nosso presidente também falou, atual queria fazer isso, mas acabou não fazendo. Tá? Então esse é um problema. E os Estados Unidos só jogou mais lenha na fogueira. E também, gente, na Cisjordânia. Lembramos, os Estados Unidos continua apoiando Israel e Israel continua colocando assentamentos de colonos na Cisjordânia. Ok? E isso dificulta muito o processo de paz. Outro problema, gente, o muro de Israel, que já foi condenado várias vezes pela ONU, que pediu para ser destruído. Então veja aí, é um muro de 13 metros, né? Também de altura, largo, e que Israel diz que é para evitar a entrada de quê? De grupos terroristas. Mas o problema é que de vários locais, o muro é construído em cima de território que deveria ser dos palestinos, da autoridade palestina. E exatamente nos locais onde estão o quê? Os lençóis freáticos de água, gente. Então Israel está acabando, em parte também, né, pegando, tá, o local onde tem água para ele. E se Israel continuar assim, continuar dominando as colinas de Golã e as reservas de água, o que sobra para os palestinos? Então nós temos o radicalismo do Hamas, temos o problema, gente, de Jerusalém, com os assentamentos de Israel na Cisjordânia, muitos problemas ainda a ser resolvidos, tá? E esse fato, então, gente, dos Estados Unidos transferir a capital de Tel Aviv para Jerusalém, não ajuda nada no processo de paz. Então ainda existe, de fato, né, pessoal, grandes problemas a serem resolvidos. Certo? Muitos pensadores, historiadores, cientistas políticos dizem que deveria ter só um país, certo? Com um governo mútuo entre os dois, né? Israelenses e palestinos, só que isso é uma utopia, certo? Outros dizem que Israel deveria dominar tudo e tal.
Gente, isso é radical. Os palestinos dominam tudo é radical. Então tem muita coisa ainda para nós discutirmos aí. Mas a Guerra dos 6 Dias é a origem dos problemas que nós temos agora. Um grande abraço, pessoal. Estamos aí e já continuamos para a nossa segunda parte, então. Bom, pessoal, segunda parte, então, da nossa história do Oriente Médio, veremos, então, os conflitos históricos. Quais são os conflitos que abalaram, os principais abalaram o Oriente Médio? Começamos a primeira, a Revolução Xiita no Irã, de 1979. Muito bem desenvolvida no filme Argo, né? Que até ganhou Oscar. E aí, gente, vamos lembrar, o que o Irã é? Lembramos, o Irã é a antiga Pérsia, um dos grandes impérios da antiguidade. Mas como país, como petromonarquia corrupta, surgiu no período entre guerra com influência da Inglaterra, que colocou no poder a família Pahlavi, que era totalmente pró-ocidente. Então aqui nós temos o Shah Reza Pahlavi, que eu quero que tu observe bem, né? Bem, todo um grande, parece um cara bonitão, né? Um herói e tal, um militar. Mas que era uma petromonarquia e que ocidentalizou, abriu o Irã aos interesses das grandes empresas de petróleo, a Inglaterra e França. Então, o que ele fez? Ao mesmo tempo que ele modernizou o Irã, certo? Ocidentalizou o Irã, ele abriu o Irã às potências, às empresas, né, de petróleo, que passaram a dominar e influenciar a política interna. Então, na época, ele também cometeu um erro, que é perseguir os líderes xiitas. Um desses líderes xiitas era Ayatollah Khomeini. Lembrando, Ayatollah, líder xiita, Mullah, líder sunita. Então, Ayatollah Khomeini acabou exilando-se na Europa, na França, e de lá começou a fazer oposição ao Shah Reza Pahlavi. Tá? Qual é o problema? O Irã era um país ocidental, mulheres usavam minissaia, tomavam banho de mar, não precisavam usar o burca, iam para as universidades, ou seja, era um país aberto ao Ocidente culturalmente e economicamente. O que aconteceu? O problema é que a perseguição, dá uma olhada ali, gente, aos xiitas foi muito forte. E aí, do estrangeiro, né, o Ayatollah Khomeini gravava fitas videocassete, que vocês não sabem o que é isso, porque vocês são modernos, tá? E mandava de forma clandestina ao Irã. E essas fitas cassetes, então, era ouvida pelos líderes locais, e aí que insuflava, então, uma revolta. Então, analisa. Em 1979, ocorreu a Revolução Xiita no Irã, chamada de Revolução Religiosa. O que aconteceu? Dá uma olhada ali. Tá? Isso é uma cena muito importante. Por quê? Junto à Revolução Xiita, nós teremos a invasão à embaixada norte-americana. Mas antes voltamos, gente. Olhem só. O líder Ayatollah Khomeini voltou do exílio e Shah Reza Pahlavi acabou se exilando nos Estados Unidos, onde ele foi tratar, gente, de doenças. Dizia-se que estava com câncer. Olha ali. O que o Ayatollah Khomeini proclamou a República Islâmica do Irã, tá? Que é anti-ocidental. Lembra-te, tá, pessoal, que a República do Irã, ela é uma república mais baseada no islamismo. Então tem lá Constituição, tem parlamento, tem leis, tem os poderes, mas a última palavra é dada pelo Conselho dos Ayatollahs. Na época, Ayatollah Khomeini, morto, né, pessoal, em 89, e atualmente Ayatollah Khomeini, tá? Qual é o problema? Na época, certo? Olha ali, ó, ocorreu a invasão, então, da embaixada norte-americana. Dá uma olhada aqui. Queimando-se, então, a bandeira norte-americana, que aparece em vários filmes isso, Argos aparece isso, tá? E isso causou a chamada crise dos reféns. Por quê? Porque dezenas de norte-americanos acabaram ficando presos na embaixada. Certo? E foi a chamada crise dos reféns, que durou exatamente 444 dias. O Ayatollah Khomeini chama os Estados Unidos de o Grande Satã, certo? E os Estados Unidos fazem um bloqueio econômico e comercial contra o Irã. Aqui, gente, agitou-se o Oriente Médio. E é, então, o germe dos problemas que nós temos atualmente entre Estados Unidos e Irã. Correto? Então, invasão da embaixada norte-americana. O que aconteceu? O Irã acabou se tornando um patrocinador de grupos guerrilheiros terroristas no mundo inteiro contra os Estados Unidos, né? E da mesma forma, os Estados Unidos sempre apoiou grupos, tá, ou países contrários ao Irã.
Vamos continuar. Tudo estava assim, gente, mas em 1997 foi eleito um moderado chamado Mohammad Khatami. Então eu vou te mostrar porque é interessante. Esse é Ayatollah Khomeini, tá? O líder, então, da Revolução Xiita, e quando da sua morte em 89, no seu enterro, vários xiitas se autoflagelaram e acabaram morrendo também, certo? Em homenagem, se mataram em homenagem a Khomeini. Isso é radicalismo, tá? Aqui, gente, tu tens o Khatami, que em 1997 foi eleito. Como tu observa, a gente dá uma olhada ali, o Khatami é um cara sorridente, aberto. Então ele fez o quê? Diminuiu a tensão com os Estados Unidos, permitiu as mulheres irem, gente, para as universidades, abriu novamente, tá, as mulheres participar ativamente dos empregos, né, do mercado de trabalho. Então abriu o Ocidente. Tudo começou a melhorar nas relações. Só que em 2003, tá, George W. Bush, cowboy, ameba, lembra que eu falo em aula, acabou colocando o Irã no eixo do mal. Bush, então, filho, disse: o Irã, junto com a Coreia do Norte e o Iraque, é o eixo do mal. Por que, gente, a preocupação em 2003? Porque em 2001, os Estados Unidos invadiu o Iraque, aqui do lado, gente. Em 2003, os Estados Unidos atacou o Afeganistão, aqui do lado. E com medo de que os Estados Unidos invadissem o Irã, o povo do Irã, com apoio do Conselho dos Ayatollahs, apoiou a eleição de um radical chamado, olha lá em cima, gente, Mahmoud Ahmadinejad. Quem é ele? É um radical ligado ao Conselho dos xiitas, né, do Ayatollahs, que participou da invasão, tá, lá em 1980, da invasão da Embaixada Norte-Americana. Ok, gente? O que ele pregava? Ele é anti-ocidental e anti-israelense. Reativou o programa nuclear, certo? E resolveu apoiar o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Palestina. E aí mandou um recado: olha, se os Estados Unidos nos invadir, nós vamos botar fogo no Oriente Médio, porque o Hezbollah é um grupo xiita ligado ao Líbano e à Palestina, e o Hamas é um grupo radical ligado também ao xiitismo, tá, na faixa de Gaza, na Palestina. Correto? Além de apoiar, evidente, a Síria, que é um país também onde o governo é xiita, e ligado à Rússia, o apoio sempre da Rússia na geopolítica internacional. O que aconteceu? Depois de um período radical, grandes bloqueios econômicos dos Estados Unidos, a condição de vida piorou muito no Irã. Isso acontece até hoje, tá, pessoal? Lembrem disso. E em 2013, o povo acabou votando em Hassan Rouhani. Vamos vê-lo então, gente? Está aqui ele. Observou? E o Hassan Rouhani, então, gente, aproximou-se dos Estados Unidos e aí foi assinado um grande acordo nuclear, de energia nuclear, entre Estados Unidos e Irã, onde o Irã iria enriquecer, tá, urânio só até uma determinada, né, porcentagem. E aí, isso só para fins pacíficos e não para a bomba nuclear. Então foi Barack Obama e, tá, pessoal, olha ali, ó, Rouhani que assinaram, com o aval da União Europeia, da Rússia, de vários países. Qual é o problema atual, gente, que nós estamos vendo e que pode cair em qualquer vestibular? Em 2018, tá, os Estados Unidos, qual é o presidente? Trump, que de fato, sendo republicano, ele quer destruir todo o legado deixado pelo Barack Obama. Logo, ele rompeu de forma unilateral o acordo nuclear pelos Estados Unidos, rompeu. E aí voltou a fazer grandes sanções ao Irã. Isso causa um grande problema, por quê? Porque o Irã começou novamente a enriquecer, né, urânio a níveis maiores, que poderia construir, então, uma bomba nuclear. Como o fato que a Coreia do Norte já tem, certo? Qual é o problema disso? Isso aumentou as tensões internacionais. Nós sabemos que os Estados Unidos apoia muito fortemente a Arábia Saudita, que é sunita, e que tem contra o Irã, que é xiita, tá, o grande conflito atual do Oriente Médio, hoje, 2019. Tá? E isso leva a conflitos, como nós veremos, em vários locais do Oriente Médio. Então, o rompimento do acordo nuclear pelos Estados Unidos, por Donald Trump, cria uma instabilidade muito grande no Irã. Porque, lembramos, o Irã é ligado à Rússia, apoia o governo do Bashar na Síria, apoia o Hezbollah, apoia o Hamas. E isso cria uma instabilidade muito grande na região. Tá, gente?
Esse é o primeiro conflito. Qual é o segundo, gente? Tá? Ligado a esse também. É bem simples, tá? Vamos lá. É a chamada Guerra Irã-Iraque em 1980 a 88. Vejam bem, lembramos. Vamos olhar o mapa aí. Em 1979, o Irã fez a Revolução Xiita e expulsou, certo, gente, os Estados Unidos de lá. Logo, os Estados Unidos deixou de ter acesso ao petróleo do Irã. Qual a influência internacional? No ano de 1979 para 1980, os Estados Unidos apoiou uma revolução, um golpe de Estado no Iraque. Quem deu o golpe de Estado no Iraque? Um líder político, dito general, chamado Saddam Hussein. Saddam Hussein deu um golpe, então, com apoio da CIA, dos Estados Unidos, da Inglaterra e de outros países, e criou um governo autoritário no Iraque. Por que os Estados Unidos apoiou? Porque, gente, mesmo que o povo do Irã seja em maioria xiita, Saddam Hussein, gente, ele não é fundamentalista, ele é laico, mas ele é um sunita. E ele foi colocado no poder exatamente no Iraque para enfrentar a expansão dos xiitas no Irã. Por essa influência, eclode em 80 a guerra Irã-Iraque. Correto, gente? Então, primeira disputa entre Khomeini, que é xiita, e Saddam Hussein, que é sunita. Hoje a disputa é exatamente o Irã, que é xiita, e a Arábia Saudita, que é sunita. Então, pela disputa do domínio do mundo árabe. Segundo, disputa por Shat el-Arab. O que é isso? Ó, pronúncia, né, pessoal? Vamos se ligar. Pobre, mas com pronúncia. Fala, Shat el-Arab. Shat el-Arab. Ligou? Shat el-Arab é essa região ali, gente, ó, em vermelho. Onde desemboca, então, o rio Tigres e Eufrates, é a boca, né, do Golfo Pérsico, e onde sai a grande quantidade de petróleo para ser exportado, então, gente, pelo Golfo do Pérsico, sai pelo Estreito de Hormuz, dá uma olhada, e vai, então, para os países ocidentais. O que aconteceu, gente, tá? Essa é a guerra. Inicialmente, os Estados Unidos apoiou o Iraque, evidente, botou ele lá, com armas químicas e biológicas que depois o Saddam vai cometer muitos crimes, tá, pessoal, contra os outros povos da região. Mas, posteriormente, só vai lembrar de um detalhe. Os Estados Unidos acabam vendendo armas ao Irã. Por quê? Tá, gente? Porque ainda nós temos os prisioneiros, os reféns na embaixada norte-americana. E depois de passados 444 dias, os Estados Unidos resolvem, então, gente, vender armas para o Irã, que é um grande, na verdade, uma grande crise, né? Escândalo chamado Irã-Contras. Então, os Estados Unidos, de fato, mandava armas para os Contras, que são aquele grupo guerrilheiro na Nicarágua, e eles acabaram vendendo para o Irã. Por isso, escândalo Irã-Contras. E aí, então, o Irã recebeu armas em troca da libertação dos reféns lá, certo, gente? Na embaixada norte-americana inteira. Gravou isso? Lembrando isso, então, gente, o Saddam, com o tempo, descobre e considera os Estados Unidos um traidor. Sempre essa história, gente, dos Estados Unidos da CIA. Os atuais inimigos são antigos amigos dos Estados Unidos. Certo? Isso é outra coisa que nós veremos, tá, gente? Então, o que aconteceu? A guerra terminou em 88. Os números são cerca de 1,5 milhões de mortos, feridos e mutilados. Uma destruição total e não teve vencedor, gente. Quero te mostrar? Dá uma olhada nessa imagem. O Ayatollah Khomeini mandou crianças de 12, 13 anos para a guerra, gente. Olha, feitos prisioneiros aqui pelo Iraque. Tá vendo? Isso é um radicalismo xiita, com certeza. Então, a guerra terminou sem vencedores. Mas lê ali comigo, ó. Fortalecimento militar do Iraque. O Iraque virou um grande exército com dezenas de milhares de soldados, mas ao mesmo tempo, endividamento econômico. Porque o Saddam saiu da guerra Irã-Iraque devendo 80 bilhões de dólares na época, gente, 1990. Então, o que ele precisa para pagar a dívida, o Saddam Hussein? Vender muito petróleo a preços altos, correto? E aí, isso leva ao próximo conflito. Por quê? A Revolução Xiita no Irã fez com que os Estados Unidos apoiassem o golpe do Saddam Hussein, que levou ao início da guerra Irã-Iraque. Final da guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein e o Iraque precisam vender muito petróleo e caro. Mas um outro país do Oriente Médio, chamado Kuwait,
foi acusado pelo Iraque de vender petróleo, muito petróleo, mais do que a OPEP deixava, e muito petróleo, gente, barato, o que prejudicava então os interesses do Iraque, do Saddam Hussein. Por isso, eclode o que nós chamamos a Guerra do Golfo, gente, em 1991. Qual é a causa? A invasão do Kuwait pelo Iraque. Vamos ver, gente? Então o Iraque foi lá, gente, como vocês observam, né? Observam, e ataca o Kuwait. Aí ele se apropria dos grandes postos de petróleo e faz, então, domina o país para ter o petróleo, vender e pagar o quê? Sua dívida externa. O problema é que isso mexeu no bolso, gente. Causou uma nova crise internacional do petróleo. E aí ocorreu, gente, uma coisa única na história até então, tá? A Organização das Nações Unidas permitiu aos Estados Unidos criar o que nós chamamos hoje de coalizão. Asterisco aí, gente. A coalizão, olha lá, era formada pelos Estados Unidos e dezenas de países ligados à ONU. Tá, gente? Por que é importante? Cerca de 28 países. Se nós olharmos novamente, tu vai ver que na coalizão, gente, olha ali, ó, tem Arábia Saudita, Egito, Síria, Turquia, Armênia, vários outros países, como tu está observando, ok? Mas olha que interessante. Na coalizão estão os ex-países aliados do eixo da Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, França, Estados Unidos. Vou deixar isso aqui de fora, tá? Analisa. Mais Alemanha, Japão e Itália. Mas quem é isso aqui? Tu te lembra? Sim, gente, a Rússia. O que tu acha? Guerra Fria. Nova Guerra Fria. A Rússia participaria? Sim, gente. A Rússia participou ao lado dos Estados Unidos na coalizão. Por quê? Porque a Rússia era o grande país na época, líder da União Soviética. Mas o presidente Boris Yeltsin era um ultraliberal que estava lutando para o fim do socialismo na União Soviética, que vai acabar exatamente em 91. Por isso, lembra-te, gente, tá? Muito importante, que a Rússia lutou ao lado dos Estados Unidos. Gente, se a Rússia luta ao lado dos Estados Unidos, não existe mais Guerra Fria. Por isso que o George Bush Papi, aquela época, o papai, veio a público e fez o discurso, dizendo que a Guerra do Golfo marcou a chamada Nova Ordem Mundial. Pode ter um asterisco aí, gente. Por quê? Porque a Nova Ordem Mundial é a não mais existência da Guerra Fria. E isso ocorreu exatamente porque no final de 91, dezembro de 91, a União Soviética deixa de existir. Isso marcou o fim da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial, que é o domínio norte-americano na geopolítica mundial. Certo, gente? Então, uma pergunta muito importante antes de tudo. Vamos lá? Olha lá. Certo, gente? Os Estados Unidos atacou com a tempestade do deserto e libera, então, o Kuwait. Tempestade do deserto é o ataque que ele faz. A pergunta é, por que Saddam continua como ditador do Iraque? Vamos deixar bem claro, gente? Por quê? Olha só. Porque tu vai te lembrar que ao norte, lá onde está quadriculado, tá vendo, gente? Tá? Lá existe uma região que antigamente era chamada de Kurdistão. Para o povo curdo, que hoje são mais de 40 milhões de pessoas, lá existe um país. E o que a ONU temia, os Estados Unidos temia? Que os curdos fizessem o quê? Uma guerra civil para ter seu país. Gente, é assim, ó, muito importante, tá? Ao centro existem os sunitas. Mas na região sul, tá, gente? Essa parte aqui, eles são maioria xiita, que é, na verdade, 60% da população do Iraque são xiitas. E temia-se que os xiitas, então, gente, se unissem ao Irã. Ok? E isso iria destruir o Iraque e levaria uma grande guerra civil. Por isso, ruim com Saddam, pior sem ele. Por isso, na época, tu vais te lembrar, então, que a ONU permitiu. Mas ocorreu um bloqueio econômico da ONU durante a década de 90, que destruiu economicamente o Iraque. O que facilitou, então, gente, tá? A guerra do Iraque em 2003. Lembra sempre, não confunda funda com bunda. Então, a Guerra do Golfo é em 91, Saddam continuou no poder. Ele será tirado na Guerra do Iraque em 2003, certo? Então, esses três conflitos são, tá, um mesmo movimento. Revolução xiita no Irã, Saddam Hussein começa a guerra Irã-Iraque para deter o xiitismo. Saddam se endivida, invade o Kuwait para ter o petróleo e aí ocorre, então, o que, gente? A guerra do Kuwait
E dessa forma, então, mesmo com os crimes ambientais criados, né, pelo Iraque, tá, o Kuwait foi libertado. E um último pequeno conflito que eu vou te mostrar, tá, gente? Antes disso, analisa essa cena. Hoje nós sabemos que centenas de crianças nos Estados Unidos nasceram com problemas físicos, porque os Estados Unidos usou na Guerra do Golfo armas, tá, gente, com urânio empobrecido. Utilizou armas, tá, gente, biológicas e químicas. Então, se várias centenas de crianças de filhos de norte-americanos, soldados norte-americanos, nasceram com problema físico, tu imagina os milhares de, tá, iraquianos que foram acometidos com essas doenças e esses problemas também físicos, genéticos. Então, isso é crime de guerra e a verdade tem que ser dita. E o terceiro conflito, então, gente, que nós vamos trabalhar, mas muito direitinho, tá? É um conflito, tá? Chamado Guerra Civil no Líbano, que tá aí no texto em azul. Então, vamos lá, gente. O Líbano é um país criado em 45. E desde então, gente, tá? Ele foi dividido, seu governo, entre cristãos, tá? Marronitas, cristãos ortodoxos, cristãos, tá? Católicos e muçulmanos, xiitas e sunitas. Durante muito tempo, o Líbano, gente, foi um país chamado, tá, de a Suíça do Oriente Médio. Então, liberdade religiosa, cassinos, jogos, era uma região lindíssima. O que levou à Guerra Civil? Tá, gente? Primeiro, o desequilíbrio com a entrada de palestinos após a Guerra de 6 Dias em 67. Então, lembra, gente, dezenas de milhares de palestinos foram ao Líbano no norte. E lá nós formamos o Hezbollah, bem importante, chamado Partido de Deus. O Hezbollah, ele surge como um grupo guerrilheiro palestino no Líbano. Mas hoje, lembra, ele é um partido político que tem 2 ministérios no governo libanês, que é um governo de coalizão entre todos os grupos, tá? Qual foi o problema? Em 1975 a 1990, eclodiu uma terrível guerra civil, que destruiu o Líbano, tá? E 2 pontos nós vamos focar. Primeiro, de um lado, muçulmanos, tá, gente? Do outro lado, os cristãos. Os cristãos, gente, analisa, tiveram apoio de Israel. Tá? Os cristãos, apoio de Israel. E os muçulmanos, apoios da Síria, que a Síria também é islâmica. Então, os muçulmanos, tá, fizeram, por exemplo, o massacre de Damor, onde mataram cerca de 600 cristãos. Mas os cristãos destruíram, fizeram o massacre de Sabra e Shatila. Sabra e Shatila são 2 acampamentos de refugiados, onde milhares de palestinos, tá, refugiados foram mortos com o apoio de Israel. Por isso, eclodiu um grande conflito que transforma, gente, o Líbano em um campo de batalhas. Então, tu vai ter, por exemplo, em verde ali, gente, tá, ocupado pela Síria, tropa síria. Certo? Aqui, gente, ó, nessa parte que é verde e branco, tá, em vertical, tu tens as forças, tá, da OLP, tá, ligada, então, à Síria. Já verde e branco transversal, os libaneses falangistas, que são, então, gente, cristãos. Em amarelo, tá, um grupo do comandante Haddad, tu não precisa decorar nada disso, claro, aliado a Israel. Tá? Ali branco pontilhado, tá? É uma zona chamada FISUL, que é Força Interina das Nações Unidas do Líbano. Tá? Então, o que tu tens aqui? Tu tem Israel invadindo o Líbano, chamada, tá? Numa operação chamada Paz da Galileia, em 1984, onde, então, conseguiu expulsar o Hezbollah e a OLP do sul do Líbano, para evitar que o Hezbollah e a OLP invadisse ou atacasse o Líbano, Israel, pelo sul do Líbano aqui. Tá? O que aconteceu? Depois de muito tempo, gente, com apoio da ONU, em 1990 terminou a guerra, tá? E aí, então, o Líbano passa a ser reconstruído. Mas, de vez em quando, o Hezbollah lá, gente, ataca Israel, como aconteceu alguns anos atrás, e Israel ataca o sul do Líbano, tá? Na última vez, atacou várias cidades, inclusive do Líbano, matando dezenas de pessoas. Isso cria instabilidade na região. Problema atual. Vamos lembrar. Após a Guerra Civil, Israel permanece no sul do Líbano até o ano 2000. Por que ele permanece? Para impedir o ataque da OLP e o ataque principalmente do Hezbollah. E a Síria permanece no Líbano até 2005. Por que a Síria a ONU permitiu? Porque as tropas sírias deveriam manter a paz.
Em 2004, gente, teve o assassinato, tá, de um grande líder chamado Rafik Hariri. Esse é um líder liberal, Rafik Hariri, que era contra a permanência dos sírios, das tropas sírias. Isso levou a uma grande comoção, porque não sabe quem matou ele, foi um atentado à bomba. Possivelmente, tá, gente, grupos ligados ao Hezbollah, e aí isso forçou, então, na época, a Síria a tirar o quê? Os seus soldados, o seu exército de lá. Hoje o Líbano ainda é uma região muito violenta, gente, por quê? Porque de vez em quando o Hezbollah, que é, repetindo, um grupo guerrilheiro e ao mesmo tempo um partido político, tá? Eles são xiitas radicais. E o Hezbollah, por exemplo, ele participa atualmente da guerra do quê? Da Síria, na guerra civil do Iraque. E isso leva, né, com o apoio evidente da Síria, do Irã e da Rússia, isso leva a constantes instabilidades na região. Tá? Então dá uma olhada nisso, não é uma coisa tão muito corriqueira, mas vamos dar uma olhada também, tá, gente? E voltamos para a última parte, então. Chegamos, então, à última parte do Oriente Médio e, com certeza, né, a maior probabilidade de cair nas nossas provas. Então, vamos lá. Aonde está a origem, que momento está a origem dos conflitos atuais do Oriente Médio, além dos conflitos que nós já estudamos? Primeiro, gente, tá? O Oriente Médio atual tem um problema que é o fim da União Soviética em 1991. E o que nós chamamos de vazio do poder no Cáucaso. Então vamos lembrar, gente, por que isso ocorre? Olha só, lembramos que a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estão ao norte. E aqui em cima, então, gente, nós temos o Mar Cáspio, onde nós temos dezenas de etnias e nós temos exatamente, gente, as maiores reservas de petróleo do mundo. Concordam? Então, quando a União Soviética deixou de existir, é evidente que os Estados Unidos precisam ocupar o lugar, tá, geopolítico da potência União Soviética, que deixou de existir em 1991 com a formação da CEI. Para isso, os Estados Unidos teria que entrar, mas ele tem 3 problemas, né? Que é exatamente o Afeganistão, antigo amigo, agora inimigo dos Estados Unidos, o Irã, eterno inimigo dos Estados Unidos, e o Iraque, antigo amigo, agora inimigo dos Estados Unidos. Para resolver esses 3 enclaves, esses 3 problemas, os Estados Unidos, então, fez a política imperialista do governo Bush, ou seja, a doutrina Bush, que é uma coisa, gente, utópica, que diz, os Estados Unidos, através da CIA, como se a CIA fosse inteligente, né, gente, pode invadir qualquer país que no futuro possa se tornar, tá, um inimigo dos Estados Unidos. Tipo assim, a CIA olha numa bola de cristal, descobre que no futuro tal país pode ser inimigo. Isso lhe dá o direito, segundo os Estados Unidos, de atacar qualquer país. Por isso, nós teremos conflitos dos Estados Unidos com o Iraque e o Afeganistão. Só faltou o Irã, né, gente? Esse conflito pode eclodir a qualquer momento. Então, devido ao desaparecimento da União Soviética ao norte, gente, tu vais te lembrar, então, que os Estados Unidos fazem determinados conflitos para dominar o Cáucaso e chegar até regiões produtoras de petróleo. Então nós começamos, gente, com o primeiro conflito que nós vamos aprofundar, mais do que necessário, mas é interessante, que é a guerra do Afeganistão em 2001, tá? Como é que os Estados Unidos e por que ele invadiu o Afeganistão em 2001? Lembramos então, o Afeganistão é uma ex-colônia inglesa, tá? Muito produtora, grande produtora de, tá, gente, papoula, ópio, heroína e também, por conseguinte, claro, morfina. Tá? Então, na década, tá, na descolonização da África e da Ásia, nós vamos lembrar que o Afeganistão tornou-se independente, então, na Inglaterra. A Inglaterra foi expulsa de lá, correta? E em 1978 ocorreu a chamada Revolução de Abril, que foi uma revolução socialista, criou um governo socialista que laicizou o Estado. Ou seja, tirou a influência da religião islâmica. Aí nós tivemos o desenvolvimento de universidades masculinas, femininas, tá? Um grande desenvolvimento econômico na área industrial e agrícola, só que ao mesmo tempo eclodiu a oposição de Mollahs e Mujahedin. Mollah é líder sunita, tu vai te lembrar disso aí. E Mujahedin são o que, gente? Tá? São guerrilheiros
sunitas, que lutam pelo domínio. Então, lembramos, tá? Olha ali o Afeganistão com a capital Cabul. O Afeganistão não é um país que possui grandes reservas de petróleo, mas o Afeganistão é um país de passagem de oleodutos e gasodutos para nós retirarmos, então, gente, o petróleo do Mar Cáspio. Correto? Porque lá nós vamos lembrar ainda que nós temos o quê? A Federação Russa, que hoje volta a crescer. Bom, qual é o problema? Esse é que tu tem que lembrar. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, mas não para dominar, para apoiar o governo socialista, tá? Então, União Soviética. Por que foi o erro, gente? Porque a partir de então, Estados Unidos, Inglaterra e muitos países começaram a mandar armamentos para os revoltosos, os mulás e Mojahedin, certo, gente? Para desestabilizar o governo socialista com o apoio da União Soviética. Sabemos que nos 10 anos de invasão soviética, 100 mil soldados russos soviéticos morreram lá. Logo, nós chamamos o Vietnã soviético, tá? O Afeganistão. Tá, gente? Só lembrar. Em 1989, ocorreu a retirada das tropas soviéticas, tá? Do Afeganistão. Então, por quê? Devido à pressão aqui dos Mujahedin, que são o quê, gente? Guerrilheiros islâmicos, ok? Quando nós observarmos, gente, tá? O que nós vamos observar? A União Soviética, Gorbachev, sai em 89, mas o governo continuava socialista. Por quê? Porque tinha apoio do povo, certo? O que vai acontecer nesse período, gente? Os Estados Unidos, através da CIA, Inglaterra e outros países, indignavam-se com isso. Pô, como é que a União Soviética deixa o Afeganistão? Mas como é que o governo continua socialista? Por isso, os Estados Unidos, através da CIA, Central de Inteligência Norte-Americana, descobre lá no Afeganistão um grupo chamado, tá, gente, Talibã. Olha o que eu vou te explicar. Era um grupo sunita radical que pregava a pureza do islamismo. E pregava a luta contra o governo socialista, porque esse governo era laico, não islâmico. Aí os Estados Unidos começou, gente, então, a apoiar, treinar e armar o Talibã. Junto dele, gente, um refugiado árabe, chamado Osama Bin Laden, que tem uma história muito engraçada, né? Se tu for ver as fotos dele, Osama Bin Laden é filho de dos caras mais ricos da Arábia Saudita. E estudou, gente, no Ocidente, estudou na Europa. Tu olha lá no YouTube, gente, vê as fotos dele, parece um cara ocidental. O que aconteceu, gente, tá? Na Europa ninguém sabe, tá, gente? Eu brinco em aula, que a gente não pode brincar aqui. Mas nós sabemos, tá, que ele voltou indignado para a Arábia Saudita. E seu pai, que é um grande construtor, inclusive suas empresas, são sócias das empresas defendidas pela família Bush dos Estados Unidos. Chegando lá, ele cria um grupo chamado Al-Qaeda, a base, que é um grupo terrorista que resolve, de cunho sunita radical, tá, lutar contra o Ocidente. Só que Osama Bin Laden é fora da cabeça, porque em um atentado ele tentou matar o rei da Arábia Saudita, que é inclusive sócia do pai dele. Pô, gente, imagina uma loucura dessa. O pai dele, indignado, o pai dele tem dezenas de filhos, né? Então, vejam bem, o Osama tem dezenas de irmãos. Aí o pai deles, pô, guri, o que tu tá fazendo? Tá louco? E aí o pai dele resolve mandá-lo, então, gente, para o Afeganistão, lutar contra o governo socialista. Lá, a Al-Qaeda de Osama Bin Laden e o Talibã são treinados e armados pela CIA, pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. E olha lá, gente, 1996. O líder talibã, Mullah Omar, conquista Cabul. Quando ele conquista Cabul, gente, ele vai enforcar em praça pública milhares de socialistas, milhares de republicanos laicos, sobre os aplausos da CIA dos Estados Unidos. Qual é o problema aqui, gente? Isso está num filme maravilhoso chamado Jogos de Poder, tá, gente? Eu gostaria que vocês vissem, esse filme é maravilhoso, Jogos de Poder. O que acontece? Os Estados Unidos deveria manter-se lá e ajudar a reconstruir, gente, tá, o Afeganistão. Não. O que os Estados Unidos faz? Pica a mula. E aí deixa exatamente um país totalmente destruído nas mãos de um grupo radical chamado o quê? Tá? Talibã, que ele ajudou a treinar e equipar.
Então, tu vai te lembrar, gente, do quê? De que nesse momento, então, os Estados Unidos pica a mula. E os Estados Unidos indo embora, gente, tá? Deixa o Talibã radical. E o Talibã considera os Estados Unidos traidor, porque foi embora. E de amigo vira inimigo. Por isso, Osama Bin Laden da Al-Qaeda e o Talibã começam a fazer vários atentados no mundo inteiro. Em 2001, ocorre o atentado que todo mundo conhece, tá? As Torres Gêmeas, no World Trade Center. E os Estados Unidos, gente, certo? Acusa exatamente Osama Bin Laden da Al-Qaeda, tá? De estar por trás dos atentados ao World Trade Center. Mas onde ele está? Teoricamente, ele está no Afeganistão com o apoio do Talibã. E aí, com essa desculpa, os Estados Unidos fazem a guerra ao terror, gasta dezenas de bilhões de dólares na mídia norte-americana, nos canais de televisão, para o povo apoiar. E com a guerra ao terror, ele ataca o Afeganistão. Gente, é claro que em 3 meses ele derruba o governo do Talibã, certo, gente? Ok? E coloca no poder um cara chamado Hamid Karzai, que é extremamente ligado à CIA, agente da CIA, e ligado ao tráfico, tá? Segundo os grandes cientistas políticos, ao tráfico de heroína da região e ópio. Correto? Então, derruba o Talibã e coloca Hamid Karzai ligado aos interesses dos Estados Unidos. Certo, mas temos uma pergunta. Olha a pergunta que eu vou fazer. Olha lá. Deposição do Talibã, fuga de Osama Bin Laden, como assim? Vamos, gente, vamos pensar. Se os Estados Unidos invadem um país e não consegue achar, tá, Osama Bin Laden, que é um cara de 2 metros de altura, a CIA não conseguiria achá-lo? E nem mesmo na época achou Mullah Omar, o líder talibã? Então, gente, é evidente que a CIA, os Estados Unidos, permitiu a fuga de Mullah Omar e de quem? O Osama Bin Laden do Talibã. Porque com isso ele poderia o quê? Continuar a fazer a guerra ao terror, mas em outros países que ele tem interesse. Desta forma, gente, é que os Estados Unidos dominam o quê? O Afeganistão, mas ele está no atoleiro. Por que ele não consegue até hoje tirar as tropas do Afeganistão? Porque o Talibã está crescendo, é violento, controla o tráfico também da heroína e da morfina e do ópio, e dessa forma, então, gente, os Estados Unidos estão no atoleiro e não consegue sair do Afeganistão. Mas quem é que fugiu mesmo? Mullah Omar e Osama Bin Laden. Por isso, isso nos reporta, tá, gente, ao grande Talibã, dá uma olhada, aqui tu tens eles, e com armas vindo dos Estados Unidos. Assim eles derrubaram o governo socialista e implantaram uma ditadura cruel e fundamentalista do Talibã. Então tu terás o fundamentalismo xiita no Irã e o fundamentalismo sunita do Talibã aqui. Mas vamos lá. Por que nós vamos ter uma outra guerra? Porque os Estados Unidos exatamente afirma que devido ao World Trade Center nós atacamos então o quê? Certo? O Afeganistão. Mas que Osama Bin Laden teria fugido para o Iraque. Por quê? No Iraque tem um outro sunita, tá? Chamado, tá, Saddam Hussein. Uma coisa, gente, que qualquer leigo sabe. Saddam Hussein e Osama Bin Laden são sunitas. Só que Saddam é laico e Osama Bin Laden é um fundamentalista. Saddam ligado ao Ocidente, Osama ligado, tá, ao fundamentalismo sunita. Por isso, 2 mentiras contadas pela CIA e pelos Estados Unidos. 2 mentiras. Primeiro, que Saddam Hussein, tá, e Osama Bin Laden eram amigos e que Osama estava escondido no Iraque. Segundo, possível uso de armas de destruição em massa pelo Iraque. O Saddam afirma que o Iraque tem armas de destruição químicas, biológicas e nucleares. Só que daí, tá, a ONU mandou os inspetores da ONU, que passaram, tá, viajaram por todo o Iraque, voltaram até a ONU e numa sessão da ONU disseram: o Iraque, Saddam Hussein, não tem armas de destruição em massa. Mesmo assim, de forma unilateral, tá? Estados Unidos e Inglaterra resolvem fazer a guerra do Iraque em 2003. Vejam bem, sem o apoio, Conselho de Segurança, tá? Estados Unidos, Inglaterra, França, tá? China e Rússia. Para nós fazermos uma guerra, o Conselho de Segurança precisa dar o aval, todos, tá? Se um deles vetar, não tem. Pela primeira vez pós a Segunda Guerra Mundial,
Nós temos Rússia, China e França negando. Mesmo assim, de forma unilateral, Inglaterra e Estados Unidos invadem. Isso leva a um rompimento da ONU e a OTAN. Por isso, exatamente, gente, tá, que nós temos hoje a tentativa de ampliar o Conselho de Segurança permanente. Tá? Porque o transitório são 15, mas nós queremos aumentar de 5 para 10 ou 15, o Brasil é um dos países que querem entrar, para aumentar essa, né, relação de guerra e paz no mundo inteiro e para ser mais justo. Mas lembrando, então, rompeu, tá, a ONU e a OTAN internamente e os Estados Unidos atacam. Através da tática de choque e espanto. O que é isso? Olha essa imagem. Os Estados Unidos afirma que a tática de choque e espanto é que os Estados Unidos atacam de forma milimétrica, por satélites, onde ele quer atacar. Mas se isso é uma verdade, nós sabemos que é uma mentira, mas se é verdade, segundo o que a CIA diz, por que foram destruídas centenas de hospitais e centenas de escolas? Olha, gente, essa imagem aqui. O menino que teve, então, gente, os 2 braços, né, decepados, e que ele gritava, Alá, Alá, liberte meus braços, né, devolva meus braços. Correto? E aqui uma outra criança que teve um pé decepado. Então, por que morreram, certo? Dezenas de milhares de civis, escolas, hospitais foram destruídos. Então, isso é uma outra mentira para os Estados Unidos, né? É outra mentira porque eles dizem o quê? É milimétrico. E não é. Lembrando, então, que nós depusemos o Saddam, ele foi preso e logo depois foi enforcado, né? As imagens percorreram. O que aconteceu? Quando nós derrubamos Saddam do poder, certo? Inicia uma guerra contra a ocupação e entre sunitas e xiitas. Observou? Por quê? Porque aí surgiu vários grupos dos sunitas derrubados que começam a fazer grupos para lutar contra o domínio norte-americano. Tá? E a disputa entre sunitas e xiitas. Por quê? Lembramos, a maioria do povo é xiita, mas quem estava no poder com Saddam Hussein era um grupo sunita. Então começa a disputa entre eles, né? Sunitas e xiitas, xiitas maioria. Então ocorreram denúncias de tortura no Iraque, na base de Guantánamo, tá? Em Cuba, né? Porque os Estados Unidos, a Constituição não permite tortura dentro dos Estados Unidos. Por isso eles fazem torturas em outros locais. Isso todos os filmes nos mostram. Então lembra essa pessoa sendo eletrocutada em cima, né, de uma caixa. Aqui, gente, os soldados norte-americanos obrigando os islâmicos, né, os sunitas a rasparem o pênis um no outro. Tá, gente? Isso é um problema, por quê? Porque na religião islâmica isso é um pecado mortal. E aqui aquela menina tratando, né, o prisioneiro de guerra como um cachorro, certo? Então isso sempre foi feito, só que devido aos meios de comunicação, né, isso aparece no mundo inteiro. Tá, essa menina foi condenada e tal à prisão, mas isso, e os outros que foram mortos? Então, gente, isso é uma injustiça. Qual foi o grande erro dos Estados Unidos? Tá? Está aqui, gente. Em 2011, os Estados Unidos, Barack Obama, tira suas tropas do Iraque, certo? E por isso, olha a piada, o Barack Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Para mim isso é ridículo, né? Como é que um líder de um país que invadiu aquele país, levou à morte de cerca de 300 mil pessoas, por ele resolver tirar as suas tropas, ganha Prêmio Nobel da Paz? Tem algo errado na cultura mundial, tá, gente? E no Prêmio Nobel da Paz. Qual foi o grande problema? Gravem essa. Ocorreu o que eles temiam que iria ocorrer lá em 1991, na Guerra do Kuwait. O que ocorreu? Com a saída dos Estados Unidos, aqueles grupos sunitas que foram tirados do poder junto com Saddam Hussein, resolveram criar o ISIS, que é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Tá? O Estado Islâmico, liderado por Abu Bakr al-Baghdadi. Então, gente, vamos ler junto? Vamos lá. O ISIS é um grupo, então, tá, gente? Sunita retirado do poder junto com Saddam Hussein. E eles queriam voltar ao poder através da violência. Então, o que ele diz? O objetivo original do ISIS era estabelecer um califado nas regiões de maioria sunita do Iraque. Então eles queriam dividir o Iraque e na região de maioria sunita criar um califado,
tá? Radical, fundamentalista do ISIS. Certo, gente? Então, tu vai te lembrar, essa é a grande consequência, a guerra civil. A retirada das tropas norte-americanas e a guerra civil. Certo, gente? Então, a gente vai continuar por quê? Porque um outro grande problema que nós temos hoje, tá, gente? É o que nós chamamos lá de Primavera Árabe. Então, nós vamos ler juntos e vamos entender. A Primavera Árabe é uma série de movimentos, principalmente ligado a jovens, que eclodiu nos países de maioria, tá, gente, islâmica do Oriente Médio e África. Então, o que é? Foram movimentos que exigiam democracia. E por quê? Porque muitos desses países ainda tinham partidos ou governos ditatoriais, originários ainda da Guerra Fria. Ou grupos, né, partidos ditatoriais, governos ditatoriais ligados à União Soviética, a Rússia hoje, ou ligados aos Estados Unidos. Mas daí, gente, acabou a Guerra Fria em 91 e esses países continuaram com governos ditatoriais. O que aconteceu? Principalmente após a crise de 2008 no setor imobiliário, isso trouxe uma crise no mundo inteiro. Veja o Brasil em 2013 e a queda da Dilma, né? E aí aumentou o desemprego, os problemas sociais, pobreza nesses países. Por isso, gente, nós tivemos quais causas? Lê lá comigo. Profunda crise econômica e desemprego, devido à crise de 2008, corrupção e militarização dos governos locais, globalização das comunicações e redes sociais, tá? Face, na época Orkut, mas tu tem o Insta hoje, tu tem tudo isso. Então, a influência ideológica europeia. Por quê? Porque através, gente, tá, desses grupos, tá, eles começaram a se comunicar no mundo inteiro. Então, o jovem sabe o que está ocorrendo pelas redes sociais na Europa, na América, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. E aí eles começaram a se perguntar, tá, pobreza existe no mundo inteiro, mas aqui nós não temos democracia. Por isso, todos os movimentos considerados Primavera Árabe, Primavera busca de democracia, são movimentos que buscavam democratizar esses países. Vamos lembrar alguns fatos? Vamos lá. Tunísia. Foi deposto Zine el-Abidine Ben Ali, que governou até 2011. Ele foi deposto, tá, gente? No Egito, foi deposto Hosni Mubarak, que foi preso e julgado. Aí, gente, teve uma nova eleição e foi eleito Mohamed Morsi. Mas olha o problema, tá, gente? Mohamed Morsi era de um grupo muito antigo, tá? Chamado Irmandade Muçulmana. Praticamente o primeiro grupo radical fundamentalista do Egito e Oriente Médio. E aí ele quis mudar a Constituição, tá? Para facilitar o quê? Não o laicismo, mas a influência do islamismo. Por isso foi detido, foi derrubado do poder e aí teve uma eleição, claro, não verídica. E nessa nova eleição foi eleito então o general Sisi, que é atualmente um general que foi eleito, entre aspas, democraticamente, mas é uma ditadura disfarçada. Vamos lá. Na Líbia, a guerra civil, tá, matou milhares de pessoas e morreu, foi morto, aparece em todas, né, redes sociais, Muammar al-Gaddafi, que estava há 40 anos no poder e que era ligado à Rússia, na geopolítica mundial. Gaddafi, então, acabou sendo morto. E na Síria, ocorreu um grande movimento contra Bashar al-Assad, que é um ditador, a família também está há 40 anos no poder, mas isso levou a uma guerra civil, tá, e o fortalecimento do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico levou à guerra civil. Certo, gente? Então, não precisamos falar do Iraque, né, gente? Certo? Que levou a uma grande guerra civil, a modernização e a fortalecimento do ISIS. Tivemos na Argélia, Iêmen, Bahrein, Omã e etc. em vários movimentos. Então nós chamamos isso, né, gente, de Primavera Árabe. Correto? Então, o grande problema nosso, gente. Atualmente, os grandes cientistas políticos chamam de inverno árabe. Não é mais primavera, desabrochar de democracia e flores. Porque inverno, gente, frio. Porque, vamos lembrar, Tunísia
foi eleito um presidente ligado à Irmandade Muçulmana. Tá, não tentou grande mudança. É um país que a democracia se mantém. No Egito, então, derrubado Hosni Mubarak, foi eleito e derrubado o Mursi, e hoje tem um presidente ditador, general Sisi. Líbia continua em guerra civil e o ISIS é extremamente forte. Tá? Síria continua em guerra civil. Tá? E o ISIS é forte. Iraque continua em guerra civil. Tá? Em Iêmen, Bahrein, Omã, Argélia, são países estáveis. Tem um texto muito legal, gente, tá? Onde eu vou mostrar para vocês que no Iêmen foi deposto o presidente e lá no Iêmen nós temos, então, um grupo que luta pelo poder ligado ao Irã, porque são xiitas, e o outro grupo ligado, então, gente, à Arábia Saudita. Porque hoje o poder do mundo islâmico está entre Irã, xiita, e Arábia Saudita, sunita. E essa disputa entre Irã e Arábia Saudita hoje estabiliza todo o Oriente Médio. Então nós chamamos isso, então, gente, de inverno árabe hoje. Certo, gente? Vamos, então, rever um conteúdo muito importante, que é simples, gente, tu não precisa decorar todos os nomes, mas que é bem interessante, que é a Guerra Civil da Síria, que eclode em 2011 e que permanece até hoje. Para nós compreendermos, gente, nós vamos voltar um pouco à história e vamos voltar a 1971, quando um general, tá, Hafez al-Assad, assume o poder. Ele sai em 2000 e assume o filho dele, Bashar al-Assad. Então, o que nós vamos lembrar da Síria? A Síria é um país, gente, tá, de maioria sunita, mas duas características do governo da família al-Assad. Primeiro, eles representam o baatismo, que é uma ala política no Oriente Médio ligada ao socialismo, então a União Soviética e depois a Rússia, ao nacionalismo e ao pan-arabismo, ou seja, unir todos os árabes. Predominantemente secular, então não ligado ao fundamentalismo islâmico, mas sim ao laicismo. Segundo, eles são a alauíta, que é um grupo étnico, religioso xiita, certo? Que são muito fortes na Síria, 10% da população. Então, gente, esse grupo chamado alauíta, ele é xiita, tá? Mas lembramos, a maioria da população é sunita. O que aconteceu? Na onda da Primavera Árabe, tá, ocorreu movimentos para derrubar o governo ditatorial de Bashar al-Assad. Só que nesse bojo, gente, tá, os Estados Unidos, Arábia Saudita, Inglaterra, aproveitam para armar grupos terroristas e guerrilheiros para derrubar Bashar al-Assad, porque ele é internacionalmente ligado. Então, ele é xiita, o povo é sunita. Mas ele é ligado, então, gente, tá, ao Irã e à Rússia na geopolítica internacional. Então, vamos lá. Na Guerra Civil, governo, o exército com o apoio do Irã e da Rússia. Milícias Shabira, que são mercenários. E o Hezbollah, lembra dele, gente? O grupo palestino xiita do Líbano. Simplesmente o Hezbollah, gente, Hezbollah atravessou com 7.000 soldados a fronteira com a Síria e veio lutar ao lado de Bashar al-Assad. Por quê? Hamas, Hezbollah, Irã, Rússia, Síria, tá, estão do mesmo lado. A oposição é chamada, olha lá, Coalizão Nacional Síria, que tem o apoio dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e da Inglaterra, além de vários outros povos que tem no nosso livro, né, países sunitas que apoiam, então, a deposição de Bashar al-Assad, que é xiita. Vamos lá, só tem um problema. Na oposição está o Exército Sírio Livre, a Frente Síria Islâmica de Libertação, o Movimento Islâmico Ashar al-Sham e Frente al-Nusra, além de faltar al-Islam. Só que esses três grupos finais são ligados à Al-Qaeda, gente. Tu entendeu? Qual é o problema disso? Se os Estados Unidos acusam a Al-Qaeda de derrubar as Torres Gêmeas, como é que hoje ele apoia grupos e arma grupos, certo? Ligados à Al-Qaeda. Só que no meio disso tudo, gente, formou-se um grande grupo, né, chamado ISIS, Estado Islâmico. Lembrando, ele aparece na Guerra Civil do Iraque, certo? Pelos sunitas que foram depostos junto com Saddam Hussein. Mas aproveitando-se da Guerra Civil na Síria, ele atravessa. No início, o ISIS é ligado, tá, gente,
a Al-Qaeda. Aí ele começou a cometer atrocidades no Iraque. Por exemplo, crucificar grupos de cristãos, matar, destruir, gente, grupos de xiitas, queimar e destruir vilas xiitas e cristãos. Aí o cara da Al-Qaeda mandou um representante, tá? Um mensageiro falar. O que o líder, tá, gente, o al-Baghdadi fez? Cortou a cabeça do mensageiro da Al-Qaeda e mandou de volta, dizendo, aqui quem manda somos nós. E aí o ISIS tornou-se um grupo mais forte do que a própria Al-Qaeda. Então, gente, aqui se fortalece também o ISIS. Vamos ler, gente? Fortalecimento do ISIS, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Vamos lá. O objetivo original do ISIS era estabelecer um califado nas regiões de maioria sunita do Iraque. Mas após o seu envolvimento na Guerra Civil da Síria, esse objetivo expandiu-se para incluir o controle de áreas de maioria sunita da Síria. Então, relembrando, quem é esse? Bashar al-Assad, que é um cara xiita, alauíta, que governa como um ditador. Quem é esse aqui, gente? Tá? Vamos lembrar o nome dele? Foi o cara, Abu Bakr al-Baghdadi, que em 29 de junho de 2014 proclamou o califado no Estado Islâmico. Onde ele proclamou? Tá? Em teoria, al-Baghdadi já foi morto, tá? Segundo a CIA e a Scotland Yard da Inglaterra, já foi morto num bombardeio aéreo. Mas na época ele proclamou, vamos olhar o nosso mapa, gente, na parte rosa, tá? Toda essa região foi transformada em califado do Estado Islâmico, certo? Que chegou a ter mais de 100 mil, gente, soldados. O que aconteceu? Com o tempo, gente, vamos lembrar, os Estados Unidos, então, Barack Obama assinou um tratado com o Irã, porque o Irã xiita detinha o avanço do Estado Islâmico. Os Estados Unidos também, gente, tá, armou, tá, e equipou os turcos, não, desculpe, gente, os curdos, que é aquele povo no norte, né, do Iraque. E os curdos, tá, gente, eles são radicais, certo, que querem um país para eles, mas também detiveram o avanço do ISIS, correto? E aí, então, começou o Estado Islâmico a decair. Países como a Arábia Saudita, que no início apoiaram, Inglaterra e Estados Unidos, tiraram seu apoio. E hoje o Estado Islâmico tem menos de 10 mil soldados, possuem uma região muito menor que essa, tá? E a tendência é ele sumir. Mas enquanto isso ele vai fazendo vários atentados terroristas, como em Barcelona, tá? Na Europa e em outros lugares, exatamente para tentar mostrar que ainda está vivo. Mas com o tempo a tendência é ele desaparecer. Só que a guerra civil no Iraque e na Síria ainda continua. Então o que nós vemos aqui, tá, gente? Nós vemos então, de um lado, a Rússia, que é isso que nos interessa, apoiando a Rússia e o Irã, Bashar al-Assad. E os Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, apoiando os grupos para derrubar Bashar al-Assad. Novamente, é esse conflito entre a Arábia Saudita e o Irã, sunitas e xiitas, que levam, então, à instabilidade no Oriente Médio. Correto, gente? E para a gente finalizar, quais são os problemas atuais do Oriente Médio? Primeiro, fortalecimento do Hezbollah no Líbano e na Síria. Sabemos que ele formou-se após a Guerra dos 6 Dias, mas hoje ele é um grande grupo xiita, um partido político e um exército que mandou 7 mil integrantes apoiar a Síria Bashar al-Assad. Radicalismo do Hamas na faixa de Gaza, o que leva à instabilidade e normalmente Israel invadia a faixa de Gaza. Questão do povo curdo contra a Turquia. Relembra, gente? Então, qual é o problema? Se hoje o povo curdo, que tem um exército de mulheres extremamente fortes, tá? Porque as mulheres vão lá e enfrentam, são um exército altamente treinado, os curdos, hoje, com mais armas ainda, com o apoio dos Estados Unidos, pode sim querer uma guerra civil e criar um novo país. Dá uma olhada novamente. E aí teria que tirar territórios da Turquia, territórios do Iraque, território da Armênia, território de vários países. Isso iria desestabilizar. Mas a luta é principalmente contra a Turquia. A questão do povo curdo contra a Turquia, tá? Primavera Árabe e atual inverno árabe, que acabamos de revisar. Guerra civil no Iraque e na Síria, com a formação do Estado Islâmico, o ISIS, que mesmo estando decadente, ainda
leva à instabilidade. E a guerra civil no Iêmen, que tem um texto maravilhoso para te ler, na Líbia e em vários outros conflitos insuflados pela disputa entre Irã, tá, gente, xiita, e a Arábia Saudita, sunita. Então, como tu vê, gente, é uma região extremamente estável. Mas por quê? Principalmente, gente, por causa do petróleo. Vamos deixar claro. Então, o petróleo leva à formação das petromonarquias corruptas à corrupção. O outro, a criação do Estado Islâmico, a criação, gente, tá, do Estado da Palestina e de Israel, que leva aos conflitos árabe-israelenses. A Revolução Xiita no Irã, Guerra Irã-Iraque, Guerra do Kuwait, tá? Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque de 2003, certo? Hoje as rivalidades, guerra civil no Iraque e na Síria. E chegamos às rivalidades entre a Arábia Saudita, sunita, e os xiitas do Irã. Então, gente, dá uma revisada, se precisar de ler de novo, leia o texto, veja novamente o vídeo. Espero que tenha sido muito bom para vocês, bom proveito, gente, um grande abraço. Até mais, gurizada. Grande abraço, força que estamos chegando ao final do ano. Abraço, gente.